Se você acompanha a IA, já deve saber que existem duas linhas de pensamento envolvendo o futuro dessa tecnologia. A primeira acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial está estagnando e que as altas expectativas estão gerando uma enorme bolha financeira que inevitavelmente estourará junto à metade do mercado financeiro. A segunda acredita que em 6 meses todo o trabalho humano será substituído por robôs autorreplicantes e que até 2030 a IA será um deus ex machina com 500 mil pontos de QI que ou vai criar um paraíso na Terra ou matará toda a humanidade. E aí você me pergunta, em qual dos dois lados eu estou? E eu lhes respondo, eu faço parte do terceiro grupo, o grupo das pessoas que entenderam a verdade. A verdade de que a história nunca se repete, mas ela ama rimar. E é por isso que hoje, exatamente 10 anos depois de Cellbit ter exposto as brutalidades realizadas pelos antigos youtubers de Minecraft em seus títulos e thumbs, eu mergulharei no poço mais profundo dos slops de IA e revelarei todos os horrores que nos aguardam em um futuro não muito distante. Acredito que nessa altura do campeonato, todo mundo já tenha assistido aos primeiros slops de IA em 2023 e 2024. Vídeos engraçadinhos do Will Smith comendo espaguete, líderes mundiais fazendo gameplay de Minecraft e bebês com vozes de homens adultos falando sobre defecação em ambientes inapropriados. Naquele período, o público havia acabado de ganhar acesso à criação de deepfakes, e todo o medo do impacto político deles desapareceu da noite para o dia, pelo menos por enquanto. O terror se transformou em risadas, e posteriormente as risadas acabariam se transformando em saturação. As pessoas acabaram enjoando desse tipo de conteúdo e tudo parecia estar voltando ao normal. Porém, no ano de 2025, os internautas finalmente perceberam que os eventos anteriores haviam sido apenas a primeira trombeta do apocalipse que estava por vir. Ninguém sabe quem os criou e nem o porquê de sua existência. Os slops italianos dominaram a internet e a vida real por meses. A situação chegou a um nível tão grotesco que tornou-se impossível conversar com alguém com menos de 18 anos por mais de 3 horas sem escutar Bombardeiro Crocodilo. As pessoas rapidamente se dividiram em relação ao meme. Uma parte o desprezava completamente, e a outra continuava produzindo e repostando variações cada vez mais grotescas deles. Quando a trend finalmente esfriou, a civilização não teve nem oportunidade de respirar antes da próxima onda. Quando falamos em slops de IA, todos concordam que a tragédia envolvendo o ativista político Charlie Kirk gerou uma decadência moral digital comparável à causada pela Revolução Francesa na civilização europeia 200 anos atrás. Menos de uma semana após o desvivamento do debatedor, o X foi completamente dominado por edits feitos por IA que o transformaram em uma paródia do Exterminador do Futuro. O Kirknator aparecia em animações como um anti-herói, que vivia em uma terra localizada nas profundezas da Antártica e lutava contra inimigos do povo ocidental. Inimigos esses que na maior parte das vezes tinham uma origem semita. E é óbvio que não parou por aí. Depois disso, praticamente todos os eventos mundiais importantes, não importa o quão sério eles sejam, passaram a serem recebidos pelo público com milhares de edits e memes produzidos pelas IAs mais avançadas até então. E até que enfim chegamos ao presente, 2026, o ano em que muitos youtubers por aí prometeram que seria o fim dos slops de IA e que a humanidade finalmente voltaria a dominar a internet e geraria uma utopia de conteúdos originais feitos por humanos, certo? É óbvio que não! É muito provável que em algum momento desse ano, enquanto você estava scrollando pelas redes sociais, você já tenha se deparado com esses vídeos fofinhos, com personagens fofinhas interagindo com um cameraman que geralmente fazia coisas fofinhas. Essa pinguim surgiu quando alguns gamers chineses perceberam que a personagem principal de Arknights era muito parecida com um pinguim. A piada se popularizou, e como todo personagem que viraliza na Ásia Oriental, especificamente nessa parte da Ásia, ela obviamente ganharia uma versão bebê kawaii. No fim, essa versão acabaria ficando mais famosa que a própria personagem do jogo, e um nicho inteiro com dezenas de personagens no mesmo estilo surgiu a partir disso. Olha, eu confesso que não acho isso horrível, e até penso que alguns desses vídeos são realmente bons e bonitinhos. Porém, aqui é a internet, e é claro que um grupo de milhares de bons samaritanos transformariam essa trend em um show de horrores com o único objetivo de rir e resenhar completamente os fãs da Pinguim.
Com o passar dos dias, vídeos cada vez mais realistas e brutais da personagem sendo completamente brutalizada, espancada, estraçalhada e triturada eram postados na internet. Essa pinguim já sofreu tanto que até a IA usada pra fazer esses vídeos já entendeu que ela está traumatizada e já produz vídeos com ela assustada ou chorando logo de início sem nenhum prompt orientando isso. E detalhe, isso não é nem o pior. Se você abrir os comentários desse tipo de vídeo, até mesmo os fofinhos, você encontrará dezenas de usuários de outras partes da Ásia que não oriental falando e dando a entender intenções absurdas envolvendo a personagem. Essa personagem é um fucking bebê. A personagem é um bebê. E tem um monte de degenerado falando você sabe o quê? Vou ser sincero, eu nem acho problemático ficar criando slop de liquidificador. Mas honestamente, essa rapaziada que fala essas desgraças e depois diz que não tem nenhum problema porque a personagem não existe na vida real, deviam ser devidamente punidas pelos drones da Palantir. Eu só acho. Mas não irei me aprofundar nisso hoje. Ok, eu acho que eu pesei o clima. Mas sabe de uma coisa? Eu vou deixar o clima ainda mais pior. E por último, mas não menos importante, o slop latino-americano. Epa, vídeo errado. Sejamos honestos. Não que isso seja louvável, mas até que representou bem as coisas aqui. Pra quem tem menos de 80 de QI e não entendeu, esses vídeos de batatas brutalizando cenouras e vice-versa são uma clara analogia aos cartéis do México. Diferentemente dos brainrots italianos, que apenas continham elementos suspeitos em suas músicas, os brainrots mexicanos não possuem nenhum pudor em apresentar personagens sendo completamente destruídos por todo tipo de arma. Nesse ponto da esquizofrenia, a única coisa que eu me pergunto é como esse tipo de vídeo ainda está no ar no TikTok. Eu simplesmente não sei o que escrever nesse roteiro. Enquanto eu tô escrevendo isso, tem uma batata martelando uma cenoura até ela virar um purê. Pelo que parece, no fim até o Portal Zacarias vai ser substituído por IA. Ok, vou parar de falar sobre isso, senão daqui a pouco eu vou ficar igual aqueles caras que ficam viciados em goré. Espero que tenham gostado e se inscrevam aí, por favor.